Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós prosseguimos sendo instruídos na nossa peregrinação da fé, pois toda a vida é isso, uma peregrinação da fé. Nesta temporada, ajudados pelo evangelista São Marcos, que vai nos descortinando as verdades a respeito do Filho de Deus. Ele vai a cada página nos mostrando a revelação de Jesus Cristo. Revelar significa tirar o véu, retirar o pano que encobre. Alguma coisa que encobre uma realidade diz-se revelar. E usamos, aplicado às coisas de Deus, para dizer a capacidade que Deus vai nos dando de compreender o seu mistério, comparando assim com esse fato de tirar o véu. Nós vamos então descobrindo aos poucos o mistério de Cristo, para exultarmos com Ele. Hoje Jesus já apresenta aqui no Evangelho de São Marcos o indício das rejeições. Jesus se dá a conhecer, se mostra, fala, faz e já começa a sofrer o rechaçamento que sabemos irá conduzir à sua morte. E isso para instruir os discípulos como é então que nós devemos, ao invés de nos comportar como aqueles que recusaram Jesus, como ao contrário o devemos acolher, o devemos abraçar. Conhecer, sermos informados dos erros para não cometê-los da mesma forma. Assim é que então já começa essa murmuração de que Jesus já estava possuído por um espírito que era o capitão, príncipe lá dos espíritos maus,
que a Escritura dá o nome de Beelzebul. E por isso, diante de tudo aquilo que Jesus apresenta, surge este raciocínio, esta elucubração. Diante daquilo que Jesus fala, diante dos seus gestos, dos seus milagres, é dito que ele está possuído. Nós já notamos então aqui, meus irmãos e irmãs, como já há uma espécie de colocação de um pretexto, de pretextos. Ao invés de se maravilharem, ao invés de se extasiarem, como vemos em outras passagens, ele faz bem todas as coisas, ele faz os surdos ouvirem, faz os cegos verem, faz os aleijados caminharem. Quem é este que até faz obedecer a tempestade, as águas do mar, até os espíritos impuros o obedecem? Ao invés de se extasiarem desta maneira, não. Dão logo a receita. Ele faz tudo isso porque ele está possuído por um espírito mau. Como se dissesse, ele faz o bem porque o demônio está nele. Olhem esta contradição. E é por isso que Jesus pega o deixa e diz: mas não pode ser, vocês estão enganados, vocês não podem ser. Se fosse para fazer o mal, tudo bem, mas é a respeito do bem. O demônio não pode querer o bem, portanto ele não pode praticar o bem, porque um reino não se divide em si mesmo, uma família não pode brigar entre si mesmo. Se eu fizesse o bem, portanto, devo ser e vir da parte de Deus. Se fizesse o mal é próprio dos filhos do mal. Assim, Jesus então combate a falsa ideia dos seus opositores. E no fim das contas, Jesus diz uma coisa que sempre encucou todo aquele que lê o Evangelho. E até hoje é comum as pessoas perguntarem: o que é, padre, este pecado contra o Espírito Santo? Jesus diz que todo tipo de pecado será perdoado. Todo tipo de blasfêmia, ou seja, até mesmo de ofensas ditas contra Deus, terão perdão. Mas o pecado contra o Espírito Santo não terá. E o que vem a ser então isso? Presta atenção, meus irmãos, para vocês entenderem o que quer dizer isso. O pecado contra o Espírito Santo é a rejeição das boas inspirações que Deus suscita em nós. São aquelas solicitações que a graça de Deus faz aflorar dentro de nós. Faça o bem, abandone o mal, recuse o mal, abrace o bem. Acolha esta inspiração benévola que o seu coração está sentindo. Faça isso que você tem em mente de bem. Abandone essa sugestão do mal. Porque todo bem de que nós somos capazes de sentir, de pensar e de fazer acontecer, isto vem de Deus. Já desde a antiguidade cristã se dizia: Deus está em nós, foi Ele quem nos criou, portanto, Ele colocou a sua semente em nós, já desde a criação, já desde o nosso nascimento. Tudo isso foi melhorado qualitativamente em nós com o santo batismo, onde então intencionalmente
A igreja cumpre o mandato de Cristo: batizai todos em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, fazei discípulos meus. Isso é ordem saída da boca de Jesus, últimos conselhos de Jesus antes de voltar para o Pai. Pois bem, isso qualifica a criatura humana. Não somos só criaturas, embora já valiosas, mas agora somos filhos e filhas de Deus. Fazemos parte da comunidade dos santos. Já somos, no que compete a Deus, redimidos. Pois bem, esse Espírito Santo em nós é que faz surgir dentro de nós mesmos o desejo de bem. E com certeza, todo desejo de bem vem de Deus. Para permanecermos no ensinamento de Cristo, o demônio não pode suscitar dentro de nós coisas boas. O contrário, Deus não pode suscitar dentro de nós o mal. Conforme o próprio Jesus mesmo ensina, é pelos frutos que conhecereis a árvore. Um espinheiro não produz fruta boa, como também o contrário. A árvore de boa fruta não produz frutos venenosos ou espinhosos. Todo bem vem de Deus, diz São Tiago. Todo dom perfeito vem do céu, do Pai das luzes, no qual não há oscilação, mau humor. Uma hora ele dá as coisas boas, outra hora ele dá as coisas más. Uma hora ele constrói com uma mão, outra hora ele destrói com a outra. Deus não é assim. Deus é todo tempo na mesma direção, no mesmo rumo. Portanto, ele só é capaz do bem. E o pecado contra o Espírito Santo é nós rejeitarmos isso. Motivados talvez pela nossa preguiça, pelo nosso pecado, pela nossa falta de fé. Eu lá vou fazer isso. Não vale a pena. Eu já tentei. Agora eu já estou velho. Agora eu estou cansado. Ou então, meus irmãos, o pior raciocínio é aquele que vem pelo orgulho. Isso não é mais para mim. Olhem só. O que não é mais para ti? O bem, praticar o bem. E o que é então que te convém agora? Praticar o mal. O pecado contra o Espírito Santo é isso. É nós rejeitarmos as luzes divinas que esse mesmo Espírito suscita em nós. E isso é tão verdade que quando nós ainda teimosamente praticamos o mal, buzina em nós, na nossa consciência, uma lâmpada, bi, 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 bi. Aquilo nos está denunciando. Pisamos na bola com Deus. Não era assim. Não era para ter feito assim. Não era por aí. De tal modo, ao invés, quando nós somos capazes do bem, mesmo que aquilo nos tenha custado, nós sentimos uma grande consolação, um grande conforto no nosso coração. Puxa, que bom! É assim, meus queridos. Olhem só, e Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado, mas é um pecado eterno. Falou isso porque eles diziam: Jesus, fazendo bem, está possuído pelo espírito mau. Vamos então, meus queridos, sempre redefinir a nossa escolha fundamental. O tema da escolha fundamental é importantíssimo para o nosso crescimento como pessoas humanas e como homens e mulheres de fé. A nossa escolha é Deus, a nossa escolha é o bem, a nossa escolha fundamental
é o amor, é a verdade, é a justiça. A nossa escolha fundamental é o norte que direciona a nossa vida. Mesmo que às vezes a gente se atrapalhe para lá e para cá, mesmo que às vezes, por causa da nossa fraqueza humana, até experimentemos o pecado, mas nós devemos sacudir a nossa cabeça e dizer: não é isso. Não é isso que Deus quer de mim. Não é assim. E a opção fundamental nos faz retomar a estrada. E tomara que a morte nos alcance, nós na reta estrada. Eu estou falando assim da morte porque esses dias eu tive que fazer muitos enterros. Então eu estou assim, lembrando disso. Tive que rezar várias missas de corpo presente. Então estou assim. Pois é, tomara que quando chegar o nosso momento nós estejamos na direção dessa escolha fundamental feita um dia e que nos salva sempre, porque mesmo que erremos, nós retornamos para ela. Essa aqui é a direção. Deus é o norte da minha vida. O resto tudo passa, o resto tudo pode ser alheio, mas o norte permanece, Deus. Vamos fazer um instante de silêncio para que a palavra de Deus, assim tão bem proclamada, possa produzir o seu efeito dentro de nós.